Olá, esse é o nosso módulo de Fisiologia Respiratória, um módulo básico, introdutório, e quem quiser de fato estudar mais a fundo o sistema respiratório, pode procurar as outras aulas de sistema respiratório que se encontram disponíveis no nosso canal. Imediatamente, é importante destacar a importância de se estudar o sistema respiratório. Então, conhecer o que esse sistema ele faz, quais são suas funções, como ele é controlado. Por que isso é importante? Porque alterações patológicas, alterações no sistema respiratório, podem levar a doenças muito importantes, como, por exemplo, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que vocês podem observar aqui, exemplos dessas doenças, enfisema, bronquite crônica, e que elas ocupam o 5º lugar, aqui na posição, como mortalidade no Brasil, no mundo também. É uma doença que, na verdade, ela vem avançando bastante em decorrência, possivelmente, do uso de cigarro, entre outras coisas que podem levar à lesão crônica do parênquima pulmonar. Então, a gente precisa conhecer um pouco da fisiologia do sistema respiratório, até porque essas doenças elas podem ser melhoradas eventualmente quando a gente pratica atividade física, quando a gente faz exercício físico. Bom, quando a gente fala em sistema respiratório, funções do sistema respiratório, o que vem imediatamente na nossa cabeça? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, que vocês devem estar pensando é trocas gasosas, certo? Trocas gasosas, para isso que o sistema respiratório serve. Correto, essa é a função mais importante do sistema respiratório, mas nós vamos ver que existem outras funções. Então, quando a gente pensa nas trocas exclusivamente, o que a gente está vendo aqui nesse desenho? Vocês têm uma representação do sistema respiratório, então você tem um tubo respiratório aqui, por onde o ar ele vai entrar e sair. E esse ar todo ele vai chegar lá no final do nosso pulmão, como a gente vai ver depois, em estruturas que vão permitir as trocas gasosas, que são os nossos alvéolos. Esses alvéolos eles vão estar em íntimo contato com os nossos capilares pulmonares. Então, nesse local aqui é que eu vou ter troca. Troca de quê? Basicamente, nós vamos trabalhar com 2 gases que são importantes, que é o oxigênio e o CO2. Ok? Então, esses são os gases que nós vamos trabalhar, porque esses gases são, de fato, consumidos pelas nossas células, o oxigênio, e o produto lá na mitocôndria dessa oxidação vai ser o CO2, certo? Então, o objetivo aqui na parte superior é o que? É captar oxigênio e eliminar CO2 para a atmosfera. E, de fato, quando a gente compara a pressão desses gases no ar atmosférico, a gente vai perceber que a pressão de oxigênio é bastante elevada. Claro, isso vai depender muito do nível da altitude, mas no nível do mar, então, tem uma alta pressão de oxigênio quando a gente compara com o CO2, que é quase que insignificante no ar que a gente respira. Então, esse CO2, ele basicamente vai ser produzido pelo nosso organismo e ele precisa ser eliminado. Por quê? Porque o acúmulo desse CO2 pode ser prejudicial para o nosso organismo, como a gente vai ver daqui a pouco. O fato, então, o que eu preciso? Eu preciso captar o oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser transportado no sistema cardiovascular, que nós já estudamos, de forma mais específica, a gente vai ver esse transporte, ele vai ocorrer principalmente ligado à hemoglobina das nossas hemácias, vai sair então do meu pulmão, vai ser bombeado então agora, pelo ventrículo esquerdo em última instância para todos os nossos tecidos, levando o oxigênio necessário, certo? O que vai acontecer aqui? Mais uma vez trocas, o oxigênio ele vai ser captado pela célula, a célula vai consumir esse oxigênio e vai produzir o CO2, que deve ser transportado agora no caminho inverso, para o lado direito do coração, que vai ser novamente bombeado para o pulmão, fechando então esse ciclo, certo? Eu já dei esse exemplo para vocês na aula de sistema cardiovascular, e agora a gente vai focar basicamente então nessa comunicação, nessas trocas de oxigênio e de CO2 entre sistema respiratório e sistema cardiovascular. Pois bem, como vocês devem saber, para que haja entrada ou saída de um determinado gás, é muito importante que haja diferença de pressão, certo? Isso vale para qualquer evento aí de difusão, eu preciso ter
diferença de pressão. Nós vimos isso no sistema cardiovascular, né? Para que haja fluxo de sangue, tem que ter diferença de pressão. Aqui não é diferente, só que aqui a gente vai estar trabalhando com gases. Então, vamos rapidamente descrever aqui para vocês, né? Primeiro, o que a gente respira, né? Nós respiramos ar, certo? A gente não respira oxigênio, nós respiramos ar. O ar é uma mistura de gases. Então, nesse ar, eu tenho uma pressão total, por exemplo, no nível do mar, de 760 milímetros de mercúrio, certo? Esse é o peso do ar em cima da gente, né? E eu tenho diversos gases que vão colaborar com essa pressão total. Então, cada gás colabora com uma pequena fração. A gente chama isso de pressão parcial. Então, que gases que eu vou encontrar, né, na atmosfera? Oxigênio, CO2, nitrogênio, gases nobres, entre outros. O mais abundante de todos eles é o nitrogênio, certo? Que no nosso sistema respiratório ele vai ser inerte, ele não vai participar de nenhum processo. Os mais importantes, como eu falei, então, é o oxigênio e o CO2. Que pressões que nós vamos encontrar desses gases nos alvéolos, né? Então, do oxigênio, por exemplo, né, eu vou encontrar, deixa eu botar aqui uma coisa para escrever, né? Nesse local aqui, ó, eu vou encontrar, então, pressão parcial, a gente chama assim, ó, pressão parcial fica com P, né? Do oxigênio, aqui no meu alvéolo, eu vou encontrar um valor próximo de 100 milímetros de mercúrio. Certo? Não deu para escrever tudo aqui. Mas aqui fica, então, um valor então, em torno de 100 de oxigênio. Né? E de CO2, quanto é que fica? Né? O valor do CO2 que nós vamos encontrar nos alvéolos, ele vai ficar, então, né, PCO2, vai ficar próximo de 40 milímetros de mercúrio. Então, essa é a pressão que a gente vai encontrar de CO2. O que está acontecendo aqui no tecido, né, basicamente a célula consome oxigênio e produz CO2. Então, o CO2 ele vai chegar lá no meu alvéolo com uma pressão maior, uma pressão de aproximadamente 45, 46 milímetros de mercúrio. Enquanto que o oxigênio, ele vai chegar, como ele foi consumido no tecido, ele vai chegar com uma pressão menor, de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Então, se a gente levar em consideração os princípios de difusão, como é que vai ocorrer a difusão dos gases aqui? Quem é que entra e quem é que sai? Oxigênio. Onde é que eu tenho maior pressão? Maior pressão está nos alvéolos. Aqui eu tenho menor pressão. Resultado, o oxigênio ele vai entrar no compartimento vascular. O CO2, o oposto. Olha onde é que eu tenho mais. Eu tenho mais CO2 no sangue. Então, consequentemente, o processo de difusão vai ser na direção oposta. O CO2 vai se difundir para o alvéolo e vai ser eliminado pela expiração. O que segue agora é um sangue com equilíbrio desses gases. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui, né, de CO2 vai ser um CO2 de 40 e um oxigênio cheio agora, né, 100 milímetros de mercúrio. E é exatamente isso que vai chegar lá nos meus tecidos. 40 de CO2 e 100 de oxigênio. E os tecidos, como é que eles estão? Ora, o tecido ele consome oxigênio e produz CO2, correto? Então, eu vou ter menos oxigênio nos tecidos, né? Vamos botar o CO2 primeiro. Eu vou ter mais CO2, porque eu estou produzindo CO2, então 45, e menos oxigênio, 40. O que vai acontecer nos processos de difusão? A mesma coisa, da onde tem mais para onde tem menos. Onde é que tem mais oxigênio? No sangue. Então ele vai para o tecido, que é quem precisa. O tecido produz CO2. O que vai acontecer com o CO2? Ele vai entrar no sangue. E mais uma vez, então, esse ciclo vai se repetindo. Então, de uma maneira bem simples, né, esse aqui é o processo de trocas gasosas, que nós vamos estudar todo esse processo, né, como é que é essa membrana de troca e como que ocorrem os processos de transporte, tanto do oxigênio quanto do CO2 de um compartimento para o outro. Mas é uma visão geral, né, do sistema, da função principal do sistema respiratório, que são as trocas gasosas. Mas que outras funções eu tenho, né? Então, como eu falei para vocês, né, o sistema respiratório ele vai participar de muitas coisas, além de trocas, né? Mas as trocas, de fato, são as funções mais importantes. E quando a gente fala, né, quando a gente pensa ali do oxigênio entrando, o CO2 saindo, né,
O que isso de fato significa? Né? Eu estou vendo uma resposta que está acontecendo no sistema respiratório. Eu aumento a minha ventilação para captar mais oxigênio, para eliminar mais CO2. Mas o que isso representa, na verdade? Né? O que está saindo da nossa ventilação representa o que está acontecendo lá na nossa célula. Então, se a minha célula, por alguma razão, passar a consumir mais oxigênio, por exemplo, quando eu faço exercício, a minha necessidade de oxigênio vai ser maior. O que vai acontecer? Eu vou ter que ativar mecanismos que vão aumentar ainda mais essa entrada de oxigênio, assim como a saída de CO2. Então, a nossa respiração reflete o que acontece lá no nível da célula, certo? Quando eu aumento ou quando eu diminuo o metabolismo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sempre tem que olhar, bom, as vias aéreas vão participar desse processo, certo? Captando oxigênio e eliminando CO2. E claro que essas vias aéreas elas estão em contato íntimo e função íntima com toda a circulação pulmonar. E isso é altamente controlado, certo? O controle da ventilação ele é muito preciso. E é claro que esses gases que estão sendo captados, eles vão obrigatoriamente ser transportados pela circulação. Então o sistema cardiovascular é importante porque lá nós temos o coração e todos os vasos sanguíneos que vão levar esses gases, assim como nutrientes, né, para os tecidos. Então o transporte é importante. Então além da captação eu tenho o transporte e finalmente a utilização, que depende então do metabolismo tecidual. Então tudo que eu estou vendo aqui, né, captação, transporte e utilização, é tudo altamente controlado no nosso organismo. E quando eu junto todas essas coisas, eu vou ter algo chamado de consumo ou volume máximo de oxigênio, que é então exatamente essa descrição que eu fiz para vocês. É quanto de oxigênio que eu consigo captar, transportar e utilizar nos meus tecidos. Ou seja, olha tudo que eu preciso para fazer isso. Sistema respiratório, cardiovascular e metabólico. Isso aqui, basicamente, uma medida de consumo de oxigênio, representa a saúde geral do indivíduo, certo? Porque mede muitas coisas aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui nessa tabela para vocês é uma tabela que classifica esse VO2, tanto para homens quanto para mulheres, né? No que é considerado muito bom e muito fraco, certo? Por que isso é importante? Porque isso representa a saúde cardiometabólica do indivíduo. Se o indivíduo ele se encontra com um VO2 muito baixo, esse VO2 baixo significa que o metabolismo está ruim, o sistema cardiovascular está ruim, enfim, tudo está precisando de algum tipo de reparo, né? Tanto que diversas doenças que nós vamos encontrar, né, vão exatamente levar a um declínio de VO2 máximo, de consumo máximo de oxigênio. Então, indivíduos que têm diabetes, que têm obesidade, o próprio envelhecimento causa redução, né, natural, isso ocorre naturalmente no envelhecimento, do consumo máximo de oxigênio. Só que isso é muito importante porque está diretamente relacionado, né, com a capacidade que o indivíduo tem de executar as funções do dia a dia, ou seja, a independência física. Se esse valor ele é muito baixo, o indivíduo ele simplesmente não consegue fazer atividades normais do dia a dia, colocar uma roupa, arrumar a casa, ele não consegue fazer isso. Então esse indivíduo passa a depender fisicamente de outras pessoas, o que é um grande problema, né? Além disso, o VO2 máximo está diretamente associado à morte, né, por doenças cardiovasculares, por exemplo, entre outras complicações. O que é positivo aqui é que, apesar de várias doenças fazerem com que esse VO2 ele diminua, o exercício físico, a prática regular de atividade física, pode melhorar esse consumo máximo de oxigênio por diversos mecanismos, que incluem, como eu falei para vocês, modificações metabólicas, modificações cardiovasculares e, eventualmente, apesar de ser mais limitado essas adaptações, no sistema respiratório. Que outras funções que o sistema respiratório ele executa, além do transporte? Equilíbrio ácido-básico. O que significa isso? Basicamente, o equilíbrio entre a formação de ácidos no nosso organismo e de bases, certo? Então, é o nosso pH que está entrando então em discussão agora, certo? O pH é algo extremamente importante para as nossas células, certo? O pH fisiológico ele fica em torno aí de 7,35, 7,45, né? A gente arredonda para 7,4 é o valor médio, né, de um indivíduo saudável. Valores inferiores, né, colocam esse indivíduo em acidose, valores superiores a 7,45
coloca o indivíduo em alcalose, que a gente vai discutir isso um pouco depois, né? Tanto um quanto o outro são incompatíveis com a vida, porque um estado de acidose ou alcalose modifica muito as nossas proteínas e as nossas organelas celulares e torna a vida inviável. Então, nosso organismo ele precisa de mecanismos para fazer com que o pH seja sempre próximo da normalidade. Então, o sistema respiratório ele participa do equilíbrio ácido-básico. Como? Bom, nós vamos ver isso nas próximas aulas, mas só para vocês entenderem de uma maneira simples como o sistema respiratório participa do controle do pH, é porque ele participa do controle do CO2, certo? O nosso CO2, dióxido de carbono, ele é produzido lá na mitocôndria, né? Ele pode se tornar um ácido. Como é que funciona isso, né? As nossas hemácias elas possuem uma enzima chamada de anidrase carbônica, que é uma enzima que acelera uma reação, que é a reação de hidratação, aqui vocês podem ver a água, né, reagindo com o CO2, formando o que nós chamamos de ácido carbônico, que vai se dissociar em um próton, ou seja, um ácido, um íon que está causando acidose aqui na minha célula, né, e o bicarbonato. O que eu quero dizer com isso, né? Acúmulos de CO2 fazem com que essa reação se desloque para cá e eu vou formar mais ácidos. Então, o sistema respiratório, na verdade, ele trabalha com um ácido volátil, que é o CO2, certo? Só que o sistema respiratório é um sistema aberto, porque eu consigo eliminar esse CO2 pela ventilação. Então, por exemplo, um indivíduo que tem acidose, por alguma razão no organismo dele, né? Tem acidose metabólica causada pelo exercício, por exemplo, como é que ele pode se livrar ou melhorar essa acidose? Ele ventila mais porque ele elimina mais CO2. E ao eliminar mais CO2, ele está eliminando do organismo ácidos. Então o sistema respiratório ele é muito efetivo, né, num controle rápido do nosso pH, porque ele elimina para fora um ácido, certo? Então essa seria a participação, né, de uma maneira bem simples, que eu estou explicando aqui para vocês, do sistema respiratório no equilíbrio ácido-básico. Outras funções do sistema respiratório, né? Fonação, ou seja, todo o controle que eu falo agora para vocês, né? Que eu tenho que articular o diafragma, toda a musculatura respiratória, com a boca, com a língua, né? Tudo isso faz parte dos mecanismos de fonação que estão longe, né, da nosso objetivo de discussão nesse modo, né? Então foi apenas para dizer que sim, das funções do sistema respiratório é a fonação. Mas nós temos também outras, como por exemplo, mecanismos de defesa. O que significa isso, mecanismos de defesa no sistema respiratório? Ora, o que eu respiro? Eu respiro ar, né? Nós respiramos ar, e esse ar ele não tem só gases. Ele tem uma série de moléculas, partículas, bactérias, enfim, que podem entrar no meu sistema respiratório, que ele é um sistema aberto, e se esse material chegar a atingir regiões inferiores do meu pulmão, o que eu posso ter? Eu posso ter um dano, e esse dano pode ser muito grande, pode ser inclusive permanente. Então eu tenho que ter defesa contra esses agentes. Tem macrófago, que é uma célula que faz fagocitose, repousando ali, ó, em cima então do local onde nós vamos ter nossos capilares e a nossa membrana de trocas gasosas. Então, em todo o sistema respiratório, a gente precisa de muita defesa imunológica. O que mais que a gente encontra aqui como função? Reservatório de sangue. O que significa isso, né? A maior parte do nosso sangue, né, circulando, ele se encontra, né, nas nossas veias, porque nós já estudamos que são vasos bastante complacentes, que conseguem, então, aumentar o seu volume, né, de forma considerável, sem que isso altere muito a sua pressão. Então, são vasos bastante complacentes que podem, de certa forma, né, manter um volume de sangue maior, né, dentro deles. E no sistema respiratório, né, não são só as veias que conseguem fazer isso. Na verdade, todos os vasos que nós temos na circulação pulmonar, quando a gente compara com a circulação sistêmica, todos eles são mais relaxados, eles são muito mais complacentes. Consequentemente, né, nós estamos tratando aí de um local, de uma circulação de baixa pressão, né, e que, consequentemente, pode, né, preservar e manter uma grande quantidade de sangue no seu interior.
Outra função associada ao sistema respiratório é a regulação de temperatura. O que seria essa regulação de temperatura, né? Ora, para o ser humano, na verdade, isso não é tão importante, certo? Mas para outros animais, isso pode ser sim um mecanismo importante de controle de temperatura. Especialmente animais que não têm glândulas sudoríparas, que não têm capacidade, então, de perder calor para o meio exterior. Basicamente, enquanto a gente respira, nós estamos constantemente perdendo água, certo? Na forma, então, de vapor, isso a gente chama de perda insensível de água, né? E isso, de certa forma, pode auxiliar a perder calor para o meio externo. Para animais tipo o cachorro, como é que o cachorro perde temperatura? O cachorro, né, com muito pelo, enfim, como é que ele consegue, né, perder bastante temperatura? Ele fica com a língua para fora e ele fica eliminando e perdendo calor constantemente. Então é um mecanismo muito importante para alguns animais. Para o ser humano não é tão importante porque nós temos mecanismos mais sofisticados de perda de calor, como por exemplo a própria formação do suor. Certo? Então, consequentemente, né, a nossa perda de calor vai ser mais mediada por esse tipo de processo do que pelo sistema respiratório. E, finalmente, uma das últimas funções do sistema respiratório está relacionado com o metabolismo. Não que o sistema respiratório possa aumentar muito a sua taxa metabólica, não é por isso. Mas acontece que muitas substâncias que estão na nossa circulação, quando elas passam pelo nosso sistema vascular no pulmão, elas sofrem modificação, elas são metabolizadas. Algumas bastante importantes, né? Por exemplo, que nós vamos estudar no sistema renal, a angiotensina 1, que é uma molécula extremamente importante, né? Que vai fazer parte de uma cascata muito importante no nosso controle da pressão arterial a longo prazo, ela vai ser convertida em angiotensina 2, que tem um papel biológico, então, no controle da pressão arterial, basicamente no nosso sistema respiratório, quando estiver passando pelos capilares pulmonares, né? Que tem uma enzima chamada enzima conversora, ECA, enzima conversora da angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então 70% disso acontece no pulmão. Então esse é o papel metabólico do nosso pulmão, certo? É uma transformação, né? Isso que é metabolismo, a transformação de uma coisa em outra. Então várias moléculas vão sofrer essa transformação no pulmão. Aqui vocês têm outros exemplos, né? Por exemplo, serotonina, enfim, né? Norepinefrina, entre outras moléculas que podem ser metabolizadas, pelo menos parcialmente, no sistema respiratório. Outra coisa importante em termos de metabolismo, né? A gente pensa em metabolismo e produção. As células alveolares, que nós vamos estudar na aula de hoje, a célula alveolar do tipo 2, ela produz uma molécula muito importante para a fisiologia do sistema respiratório, chamada de surfactante, que é capaz de reduzir tensão superficial no pulmão. E nós vamos estudar isso em um outro momento. Agora, nós vamos então começar a rever algumas estruturas importantes do sistema respiratório, antes de fato, né, partir então para o processo fisiológico, né, de controle da respiração. No que concerne então a anatomia macroscópica da nossa respiração, do nosso sistema respiratório, nós podemos dividir o sistema respiratório em duas partes: vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. O que entra dentro das vias aéreas superiores? Basicamente, né, nós começamos no nariz ou boca, né, dependendo de onde que vai se iniciar o fluxo aéreo, seios nasais, enfim, osso frontal, entre outros, laringe e finalmente cordas vocais. Então, basicamente, né, as vias aéreas superiores, elas têm o início no nariz e já terminam nas cordas vocais. A partir da traqueia, nós já estamos falando das vias aéreas inferiores, certo? E nós podemos dividir essas vias aéreas superiores e inferiores do ponto de vista funcional. Por exemplo, as vias aéreas superiores são importantes nos processos de preparação do ar. O que seria essa preparação do ar? A gente aprende no colégio, né? O que acontece quando a gente respira o ar? O ar ele entra, ele vai ser modificado, né? Ele vai ser filtrado, ele vai ser umidificado e ele vai ser aquecido, certo? São as três coisas que vão acontecer com o ar conforme ele vai entrando aqui nas nossas vias aéreas superiores. Então isso prepara o ar para os processos mais importantes que vão acontecer, realizados pelas vias aéreas inferiores, que são as trocas gasosas.
Então, as vias aéreas inferiores, elas têm início na traqueia, né? Nós temos ali uma série de gerações, né? Brônquios, bronquíolos, que nós vamos estudar agora. E, finalmente, lá no final dessas vias aéreas, nós temos os nossos alvéolos, que são os locais, então, de troca entre o pulmão, né? E o ar, né? E o sangue que passa pelos capilares pulmonares. Então, trocas gasosas se refere, então, a uma função das vias aéreas inferiores. Rapidamente, tocando em algum assunto importante aqui da via aérea superior, né? O nosso nariz, onde já começa a entrar, na verdade, o nariz é o principal ponto de resistência das vias aéreas, né? Do fluxo aéreo. Né? Aproximadamente 50% de toda a resistência ao fluxo de ar se encontra no próprio nariz. Né? Tanto que quando a gente está fazendo exercício, que a demanda para a entrada de ar é maior, nós podemos optar pela respiração pela boca. E a resistência ela cai consideravelmente quando a gente respira pela boca. O que é importante destacar aqui nesse nariz, né? Bom, o ar que ele vai entrando é um grande volume que vai entrar, né? Enfim, 10, 15 mil litros de ar por dia. Claro que vai depender também se o indivíduo está em repouso ou se ele está fazendo exercício. Mas é uma grande quantidade de ar que vai entrar aqui dentro. E aqui eu já destaco que tem um fluxo muito grande. E nós já temos então aqueles processos de umidificação, né? De aquecimento e em especial de filtração, né? Porque a filtração ela já faz parte dos processos de defesa, que eu falei para vocês que era do sistema respiratório, né? Ele também tem defesa. Então, por exemplo, vocês têm aqui 3 conchas, ou turbinados, como a gente chama, né? Superior, médio e inferior, que faz com que esse ar que ele entra em grande velocidade, ele mude de direção rapidamente, e todas as partículas ruins, estranhas que estão ali, elas vão acabar se ligando no muco que reveste toda essa cavidade nasal. Então, isso impede que essas partículas desçam profundamente no sistema respiratório. Então, é um mecanismo de proteção. Além disso, né, as células que revestem esse assoalho aqui são células que produzem líquido, que produzem muco, muitas vezes com proteínas imunológicas que vão defender o nosso organismo, certo? E eu destaco também que nessa região aqui que vocês estão vendo, né, nós temos diversos neurônios que descem diretamente do bulbo olfatório para que a gente consiga detectar os cheiros, né, os diversos tipos de moléculas, né, que estão nesse ar, que vão causar então esse efeito de olfato. Isso aqui é uma entrada livre, né, seria uma entrada livre, né, se a gente não tivesse proteção, para o sistema nervoso central. Então, se eu deixo uma bactéria passar por aqui e entrar no sistema nervoso central, isso vai causar um grande problema, né, uma grande infecção. Eu não posso deixar isso acontecer. Por isso que eu tenho que ter muita defesa imunológica e que ela já começa aqui, nessa região do nariz, e vai se prolongar ao longo de toda a nossa via respiratória, certo? Então tem que ter muita proteção. Mas que é importante destacar aqui, né? Bom, eu tenho esses seios aqui, né? Para que servem esses seios? Né? Basicamente, esses seios aqui, nós temos uns ósseos aqui, uns orifícios abertos, né? Aqui é um local repleto também de células que vão produzir muco, né? E um material líquido, né? Para que servem, afinal, esses seios, né? Basicamente para 3 coisas, né? Para auxiliar no próprio processo de fonação, né? Então, a própria comunicação. O que mais? Para evitar ou reduzir, pelo menos, o atrito, lesões, né? Caso eu bata a minha cabeça, por exemplo, isso, de certa forma, protege, né, o meu sistema nervoso, reduzindo, então, o efeito do atrito. E, finalmente, para reduzir o peso da cabeça. Nossa cabeça é muito pesada, né? Então, isso aqui reduz consideravelmente o peso da cabeça. Pois bem, o foco da nossa aula é sobre as vias aéreas inferiores, certo? Mas eu queria apenas destacar aquilo que eu falei para vocês sobre vias aéreas superiores. Vias aéreas inferiores começam já na nossa traqueia, certo? Então, aqui você consegue enxergar a traqueia, lembrando que ela apresenta, né, ao longo da sua estrutura vários anéis, né, que evitam com que essas vias aéreas se fechem, então mantém essa via aérea aberta, ela resiste ao fechamento. E o que a gente enxerga aqui, né? Que a traqueia ela vai se dividir aqui na região da carina, né, que é essa região aqui de bifurcação, em 2 brônquios principais. Um brônquio que vai para o nosso pulmão direito e um outro brônquio que vai para o nosso pulmão esquerdo. Então eu tenho uma primeira divisão aqui. Essas divisões, que eu vou falar várias vezes para vocês, são chamadas de gerações. Então cada divisão é uma geração. E nós temos diversas gerações
na árvore traqueobrônquica. A gente vai chamar isso aqui de árvore traqueobrônquica. Então tem aproximadamente um adulto aí 23, 24 gerações. Ou seja, 23, 24 divisões. Então se vocês observarem para cá, né, eu tenho essa primeira geração, isso aqui vai para o pulmão direito, então, né, aqui nós temos o nosso pulmão direito, e aqui o nosso pulmão esquerdo. Né? Notem que aqui eu tenho mais algumas gerações, certo? Essa outra geração que está acontecendo aqui, eu tenho uma aqui, mais uma aqui e outra aqui. O que isso está fazendo? Essa via aérea agora está sendo conduzida para o lobo superior do pulmão direito, essa outra para o lobo medial e a última para o lobo inferior. Ou seja, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto que o direito ele vai apresentar apenas o superior e o inferior. Embora não de forma anatômica e visível, né, existe uma região que seria, né, equivalente ao lobo medial aqui do pulmão, né, direito, que é a região da língua, né, mas essa região, essa diferença anatômica em termos de lobos não existe. Então o pulmão esquerdo tem 3, enquanto o direito tem 3, enquanto o esquerdo tem apenas 2. Né? E nós temos ainda em cada lobo várias outras gerações. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários números. Né? Cada númerozinho que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui então é um segmento lobar que vai para o lobo. E cada segmento numerado aqui a gente chama de brônquio segmentar, que vai levar o ar para cada uma dessas regiões. Então o número 3 vai levar o ar para essa região, o número 1 para essa região superior e assim por diante. Né? Isso aqui do ponto de vista clínico, né, para os médicos é bastante importante, porque geralmente as doenças respiratórias não se desenvolvem em todo o pulmão de uma vez só. Né? Elas podem ter início, né, e afetar, por exemplo, uma determinada região, e aos poucos, eventualmente, isso vai se espalhando. Mas por que isso aqui é importante? Né? Porque essas regiões são independentes. Então, se eu tenho um problema na área 5, né, o médico ele pode eliminar, ele pode literalmente fazer uma cirurgia e remover essa parte ruim. E isso não vai afetar o funcionamento do resto do pulmão. Tanto que muitos chamam, né, esse segmento, esse brônquio segmentar, de área anatomofuncional do nosso pulmão. Pois bem, novamente então, nós temos a traqueia, dividindo aqui então na primeira geração em brônquio principal direito e esquerdo. Depois do brônquio principal, nós temos então os brônquios lobares, que vai para cada lobo respectivamente, né? E finalmente os brônquios segmentares, que vão para aqueles numerozinhos que eu falei anteriormente para vocês. Então vocês podem seguir exatamente aqui, ó, essa ramificação que eu falei para vocês. Traqueia, brônquios principais, aqui, brônquios lobares, aqui, aqui e aqui, e finalmente os brônquios segmentares, então para aquelas regiões marcadas por número no slide anterior. E finalmente agora eu tenho uma outra estrutura chamada de bronquíolo. Qual é a diferença entre brônquio e bronquíolo? Do ponto de vista anatômico, né, nós vamos chamar de bronquíolo a estrutura que não tem presença de cartilagem. Então, onde tem cartilagem é brônquio. Quando a cartilagem não existe, eu vou chamar de bronquíolo. Ok? Até que finalmente esses bronquíolos vão se ramificando de novo, até formar os nossos bronquíolos terminais, que estão chegando agora próximo de uma zona de troca respiratória. Só para destacar, notem que aqui na base do pulmão, olha lá, ó, além de nós termos então em volta do pulmão uma membrana que reveste todo ele, que é chamada de pleura, na base do pulmão nós temos o principal músculo respiratório, que é o diafragma. Ok? É importante destacar também que o pulmão esquerdo ele tem uma pequena incisura para onde fica o músculo cardíaco, né? O ápice fica deslocada para cá, o que faz que esse pulmão seja um pouco menor então, do que o pulmão direito. Então, como eu falei, nós temos diversas ramificações e que nós chamamos essas ramificações de gerações, certo? Notem que cada ramificação que vai acontecendo aqui, né, eu vou basicamente, né, modificando a estrutura do tubo respiratório. Ela vai ficando cada vez menor. Aqui eu começo, por exemplo, né, com uma estrutura com um diâmetro bem grande e cada geração, então, eu vou tendo um diâmetro cada vez menor, certo? No entanto, essas ramificações, apesar do diâmetro ele ficar menor, no final das contas, o que eu vou ter é uma área total muito grande. Essa área ela vai aumentando a cada geração.
Isso, do ponto de vista para trocas gasosas, é extremamente importante, como a gente vai ver. Então aqui vocês têm a mesma coisa que a gente estudou, olha lá, ó, traqueia, brônquios principais, né? Tudo isso aqui, então, vai sofrendo ramificações, até que começam a aparecer os bronquíolos. O que é o bronquíolo? É a estrutura que não tem cartilagem, até chegar nos bronquíolos terminais. Tudo que eu descrevi até agora para vocês se localiza em uma região que não tem presença de alvéolos. E exatamente são os alvéolos que permitem troca gasosa. Se eu não tenho alvéolo nessa região superior, eu vou chamar essa zona de zona condutora. É uma região que só serve para levar o ar até a região respiratória. Então é uma zona condutora, ela conduz o ar até as regiões mais profundas. E ela é chamada assim por quê? Porque não tem troca, porque não tem alvéolos. Já mais profundamente começam a aparecer os primeiros alvéolos. E nessa região a gente pode ter então uma região de transição, né, entre a zona de condução e a zona respiratória, né? Então aqui vocês vão ter bronquíolos respiratórios. Por que eles são chamados de respiratórios? Porque já tem alvéolos. Então já podem fazer algum tipo de troca. No entanto, de fato, a grande quantidade de alvéolos que vão servir para a troca gasosa, nós vamos encontrar nos nossos ductos alveolares, que vocês estão vendo aqui, né? E finalmente lá nos sacos alveolares, que são literalmente sacos com uma grande quantidade de alvéolos para executar a função de trocas gasosas. Bom, como eu estou falando de trocas gasosas, não adianta eu falar somente de ar e de vias aéreas. O que eu preciso para ter troca? Eu preciso de sangue. Então, todas essas gerações aqui, elas devem ser seguidas também, né, e acompanhadas por muito fluxo sanguíneo, por muitos vasos sanguíneos, que é o que a gente consegue enxergar aqui, né, em azul e vermelho. Então, em branco, a gente está vendo o amarelo, toda a árvore traqueobrônquica ramificada, mas ela completamente acompanhada por vasos sanguíneos. Então, tem muito fluxo sanguíneo aqui no pulmão, que vai possibilitar, então, os processos de trocas gasosas. E como eu falei para vocês, né, se a gente calcular a área total da traqueia até atingir as regiões mais profundas do nosso pulmão, a gente vai ver que a área de secção transversa ela aumenta muito, de forma exponencial. Isso aqui torna uma área gigante, só para vocês terem uma ideia da área final que vocês vão ter aqui para trocas gasosas, né? Se a gente pudesse dissecar toda essa área toda ela dá aproximadamente a um indivíduo aí de 70 quilos, 1,70 m, né? Então, obviamente, isso vai depender do tamanho do indivíduo, mas esse indivíduo, essa área total ela vai ocupar o tamanho mais ou menos de uma área de uma quadra de tênis, 70 metros quadrados. Isso pode até aumentar, pode ir até 100 metros quadrados, ou seja, é uma área gigantesca para garantir que o sistema respiratório vai conseguir fazer a função principal, que são as trocas gasosas. Então aqui vocês estão vendo de novo as divisões, olha ali, um monte de cartilagem, que torna essas regiões mais superiores resistentes ao fechamento, né? Então elas impedem o colapso, né? E veja que a cartilagem ela vai desaparecendo. Ó, tudo é brônquio aqui, ó, brônquio, brônquio, até que finalmente, olha lá, cadê a cartilagem? Sumiu. Então isso aqui agora é um brônquio. Até que finalmente eu vou chegar naquelas regiões onde eu tenho os ductos alveolares e os sacos alveolares repletos de alvéolos. Como eu falei para vocês, cada ramificação é uma geração. Então aqui você tem as gerações, ó. Geração 1, 2, 3, até 23 gerações é o que geralmente a gente encontra. E aí, é claro, as divisões que a gente já viu nos slides anteriores e as zonas, como eu falei, zonas que não têm alvéolos são zonas de transporte, certo? Zonas de condução. Zonas que começam a aparecer alvéolos, mas ainda um pouco número, um pequeno número, são chamadas de zonas de transição. E finalmente, onde eu tenho muito alvéolo e muita troca gasosa, onde eu tenho a zona respiratória. Por razões óbvias, né, o próprio diâmetro está sendo modificado aqui, né, e a função de cada uma dessas regiões aqui é diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho que ter respiração. Aqui em cima, eu vou ter um ar chegando em alta velocidade. O que eu quero dizer com isso? Né? Que eu preciso de células adequadas em cada região, certo? Então, eu preciso ir modificando essas células ao longo das gerações. De maneira que, por exemplo, lá no final, onde eu tenho os meus alvéolos, eu preciso de uma célula bem fininha, aqui vocês estão vendo uma célula,
que a gente chama de pneumócito do tipo 1 ou célula alveolar do tipo 1, né? Então aqui está o ar dentro do alvéolo e aqui está passando o sangue. Veja que essa célula aqui ela é bem fininha. Por que ela tem que ser fininha? Porque aqui vai ocorrer o processo de difusão. Então eu preciso de uma membrana fina para que os gases passem com mais facilidade. No entanto, nas regiões mais superiores, o que eu tenho que ter? Uma célula maior, que protege mais a via aérea, que resiste mais ao fechamento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o tipo de célula que eu vou encontrar ao longo da árvore traqueobrônquica também vai sofrendo modificação, certo? E aqui vocês podem ver, né, exatamente essa modificação, né, em termos de diâmetro das vias aéreas, que vai diminuindo, comprimento, diminuindo, mas a área total vai aumentando. E isso vai facilitar muito as nossas trocas gasosas. Uma outra estrutura importante a gente falar, né, antes de falar da fisiologia do sistema respiratório, é mencionar que o pulmão ele fica envolto em uma membrana, uma pleura, certo? Essa pleura, né, ela é dividida então em duas membranas separadas por um líquido. Então eu tenho aqui uma pleura que vai se ligar diretamente na parede torácica, né, nas costelas, por exemplo, no diafragma, que nós vamos chamar então de pleura parietal, certo? Então está em contato direto com a parede torácica. E uma outra membrana, que nós vamos chamar de pleura visceral, que está diretamente ligado com o tecido, com o parênquima pulmonar. E entre essas duas membranas aqui, eu vou ter um líquido, que é o líquido intrapleural, certo? Esse líquido intrapleural, fisiologicamente, ele tem uma pressão bastante negativa, né? Em termos aí, aproximadamente 5 centímetros de água, né? Nota como é diferente um pouco. No sistema cardiovascular a gente falava de pressão em milímetros de mercúrio. Aqui eu estou falando em centímetros de água. Por quê? Porque as pressões do sistema respiratório elas são muito mais baixas. Então a gente trabalha com unidades mais baixas também. O fato é que o nosso pulmão ele é um tecido extremamente elástico, certo? Ele tem uma tendência natural de se retrair e se fechar, porque tem muitas fibras contráteis, né? Contráteis não elásticas, elastina, colágeno, né? E tudo isso faz com que o pulmão tende a se fechar. Por que o pulmão ele não se fecha naturalmente? Por quê? Porque ele está preso nessa pleura. E essa pleura está presa na parede torácica. Consequentemente, ela pode até tentar se fechar. Mas, como ela está presa na parede torácica, que fica puxando a membrana para o outro lado, o pulmão nunca se fecha. Como eu tenho uma estrutura do pulmão puxando sempre ele para dentro e a parede torácica sempre puxando para fora, eu tenho uma briga entre essas duas estruturas. E o líquido que fica entre a membrana pleural, ele acaba sempre sendo puxado para fora. Então vocês devem lembrar, se a gente pegar, por exemplo, uma membrana, né, pegar uma folha de plástico, né, duas folhas de plástico, e colocar um líquido entre elas e fechar, eu vou ter que fazer muita força para descolar essas folhas de plástico, certo? E é mais ou menos isso que acontece com a pleura, certo? Eu tenho um líquido ali dentro, eu fecho essas duas membranas, uma delas está ligada no pulmão e a outra está ligada na parede torácica. Então o pulmão não consegue retrair, não consegue se fechar. Por quê? Porque ele está literalmente colado na outra membrana. Então isso evita, essa pressão, essa pleura, ela evita com que o nosso pulmão se feche. E ela vai participar, como nós vamos ver depois, né, diretamente das pressões necessárias para que haja entrada e saída de ar ao longo do ciclo respiratório. No entanto, se acontece alguma coisa com essa pleura, você tem a perfuração da pleura, né, eu vou perder essa pressão negativa. E o que pode acontecer? No momento que eu tenho isso, né, que a gente chama de pneumotórax, aquela pressão negativa vai fazer com que o ar ele entre rapidamente aqui dentro e o pulmão agora não tem mais nada segurando ele aberto. O que ele faz? Naturalmente ele se fecha, ele colaba. E esse pulmão aqui, ele fica basicamente, né, proibido, né, impedido de executar o processo de troca gasosa, porque ele não consegue imobilizar mais ar, certo? Então, para que isso volte ao normal, é preciso fechar essa ferida, é claro, né? E aos pouquinhos, então, esse ar ele vai saindo, ou é possível retirar esse ar, né, daqui, e essa pressão negativa ela vai sendo restabelecida de novo, né? Mas isso é algo bastante difícil, né? É que vocês podem ver um pulmão colabado, é um pulmão que não vai participar de trocas gasosas. Para nossa sorte, cada pulmão ele é envolto pela sua própria pleura.
Então, se eu tenho o fechamento de um pulmão por rompimento, né, por pneumotórax, o outro ele ainda consegue receber o ar de forma, pelo menos temporariamente, né, adequada. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar a respeito da estrutura do pulmão é que toda a arquitetura do pulmão, todas as regiões, tudo que eu descrevi aqui para vocês, né, vias aéreas, né, alvéolos, pleura, os vasos sanguíneos que ficam então em torno dessas vias aéreas, todos eles estão interligados, certo? Isso é um processo que a gente chama de processo de interdependência. E o que eu falei para vocês? Que logo abaixo da nossa pleura, eu tenho o diafragma, que é o principal músculo da inspiração. O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que qualquer movimento da pleura, que pode ser iniciado pelo diafragma, por exemplo, vai ser rapidamente transmitido para todo o parênquima pulmonar. Então, no momento que a pleura começa a se expandir, isso é transmitido para o alvéolo e para todo o pulmão. Então, todo o pulmão vai se expandir. Então, essa conexão a gente tem que sempre lembrar para entender como é que funciona o sistema respiratório. Está tudo muito interligado. Tudo vai se expandir conforme eu faço inspiração, tudo vai se retrair conforme eu faço expiração. E lá na região mais profunda, nós temos finalmente os nossos alvéolos. O alvéolo, na verdade, tem um formato poligonal, certo? Ele tem esse formato poligonal, a gente costuma tratar ele como uma esfera para facilitar o entendimento físico dos processos que acontecem da inspiração e da expiração, mas ele não é uma esfera regular. Ele tem mais um aspecto então poligonal, né, que vocês podem ver, e ele vai ser formado, então tem um alvéolo aqui, outro alvéolo aqui e outro alvéolo aqui. Ele vai ser formado basicamente por dois tipos de células alveolares, que são as células alveolares do tipo 1 e células alveolares do tipo 2. A gente pode observar que as células alveolares do tipo 1, que são células mais finas, mais achatadas, elas vão cobrir a maior parte do nosso alvéolo, enquanto que as células alveolares do tipo 2, que vão se encontrar, na verdade, em mesmo número, mas elas vão ficar mais distribuídas nos cantinhos, né, entre esses espaços dos nossos alvéolos. Enquanto que a célula alveolar do tipo 1 ela vai participar de forma efetiva nas trocas gasosas, né, aqui com os nossos capilares, a célula alveolar do tipo 2 ela tem fundamental importância, porque ela produz uma molécula importante, um líquido importante chamado surfactante, que vai reduzir uma tendência natural que o pulmão tem de se fechar. Mas isso nós vamos falar na próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês aqui também é que a gente pode encontrar dentro desse alvéolo, né, olha lá, nós temos alguns macrófagos, células imunológicas aqui, mostrando mais uma vez, destacando a importância da proteção do sistema respiratório. E aqui a gente consegue visualizar um ducto alveolar, alvéolos, vários alvéolos, e aqui uma grande quantidade de vasos, de capilares sanguíneos que vão então nutrir esses nossos alvéolos, né? Só para vocês terem uma noção, né, de como o sistema respiratório ele é capaz de captar gases, né, de forma realmente extraordinária, nós temos um grande número de alvéolos, certo? Aproximadamente nos livros textos vamos encontrar assim, uma ordem de 300 milhões de alvéolos. 300 milhões de alvéolos, certo? Na verdade esse número ele é maior, né, vai depender do tamanho do indivíduo, mas ele fica entre 280 até 790, né, milhões de alvéolos, dependendo do tamanho do indivíduo. Então é um número muito grande de alvéolos. E para cada alvéolo, nós temos um número aproximado de 1000 capilares. Então são em torno de 280 bilhões de capilares, é muito capilar. Então basicamente o que vocês vão ter é uma área gigantesca de ar e de sangue que vão possibilitar uma troca muito ativa de oxigênio e de CO2, certo? Então o sistema respiratório ele tem uma sobra muito grande para os processos de difusão. Dificilmente um indivíduo ele vai ter problemas, né, em termos de captação, né, e transporte de oxigênio. Basicamente aquele VO2 que a gente viu, ele nunca vai ser limitado pelo sistema respiratório, pelo menos em um indivíduo saudável. Ele vai ser limitado sempre pelo próprio metabolismo e pelo sistema cardiovascular. Por quê? Porque o sistema respiratório tem uma sobra muito grande. Nós temos muita garantia que as trocas vão acontecer. E para finalizar, o que eu queria mostrar para vocês é que esses capilares que eu falei para vocês são extremamente finos, o que facilita ainda mais o processo de troca. Aqui vocês podem ver, olha lá, as nossas hemácias passando enfileiradinhas uma atrás da outra, o que permite que cada uma dessas hemácias receba bastante oxigênio.
certo? E a gente pode ver como isso aqui é importante, né? Quando a gente compara outros leitos, né? Ou um capilar musculoesquelético, por exemplo, várias hemácias passando ao mesmo tempo, no capilar pulmonar passa uma atrás da outra. E isso facilita muito o processo de trocas gasosas. Para a aula de hoje, era isso que eu tinha mostrado para vocês. Até a próxima aula.